about some of the symbols that come to us from ancient Babylon. Então nós estávamos falando a respeito de alguns símbolos que vieram até nós da Babilônia antiga. And before we continue, we must ask for God's blessing upon us once again. So you must. Mas antes que nós possamos prosseguir, vamos pedir a bênção do nosso Senhor. So if you can join me in prayer, please. Em nome de Jesus, vamos dobrar os nossos joelhos e falar com o nosso Deus. Father, we thank you in Jesus' name Pai, nós nos agradecemos em nome de Jesus for the beautiful Sabbath that you have blessed us with. pelo lindo sábado que o Senhor nos tem abençoado. We thank you for the spiritual and the physical food. Nós os agradecemos pelo espiritual e pela verdade que o Senhor é físico também na nossa verdade, em nossa vida. And as we open your word once again, we ask that your Spirit will be our teacher. E nós assim abriremos a Tua palavra novamente e pedimos a Ti o Teu Santo Espírito, ó Pai. We thank you in Jesus' name. E nós o agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amen. Amém. We saw that in ancient Babylon, it was all a system of sun worship. Então nós vimos na antiga Babilônia o sistema de adoração do sol. And we saw that this system of sun worship was hidden in secret symbols. E nós vimos que esse sistema de adoração ao sol é em segredo, é escondida, é através de símbolos. And it has traveled down through history to our day. E isto viajou em meio dos séculos, durante os séculos até os nossos dias de hoje. And history confirms for us the fact that in ancient Babylon the sun was worshipped from the very beginning. E a história confirma que a adoração do sol, ela tem estado nos nossos dias até agora. And we E saw foi lá onde começou. that they worship the sun in the 3 stages. E que que eles têm uma adoração em 3 estágios. Do It sol. was the 3 in 1 and 1 in 3. E são 3 em uma e uma nos 3. And of course this same system was found in many cultures. E é uma adoração que você pode achar em várias culturas. We find it, for example, in Assyria. E nós o achamos, por exemplo, na Síria. We find the same system of sun worship there. There is 3 and there is 1 circle. E nós 3 in temos 1. esse sistema de adoração desses 3 sóis. And this, of course, is not just in Assyria. We also saw it in India, for example. E também temos na Índia. This is in Buddhism. We find that the image has 3 faces. E no budismo nós vemos essa imagem com 3 rostos. And why does it only have 3? E por que eles têm 3? Because it all comes from the same place. Porque todos eles vêm do mesmo lugar. And we also find this in Hinduism. E também achamos no hinduísmo. Again, they have their symbols. They have 3 faces. Nós temos também um símbolo com 3 rostos. So these cultures, these systems, they all began from the same place. E essas culturas com esses sistemas de adoração, eles vieram do mesmo lugar. It's interesting, when we were in Fiji sharing this truth, Oh yes, e a gente pode ver também em um país chamado Fiji essas mesmas culturas. there are lots of Hindus in Fiji. E existe um monte dessas imagens em Fiji. And they were very interested because they came to listen and they learned why some of these things are like that in their religion. E nós temos que ver o porquê. Por que essas figuras são importantes nesse sistema de adoração. Some of them didn't know that they had common factors with other cultures. E como eles são feitos em outras culturas, por que essa semelhança? And we see that in India again as well, the 3 gods of the Indian Trinity. E nós vemos na Índia esses 3 deuses que é a Trindade na Índia. And even in their temples, in their carvings, we see they have 3 in 1. E nós vemos nesse templo os 3 unidos em si, como os 3 sendo um. This is really nothing but sun worship. Isso é a adoração ao sol. It traveled and it's in a different name Eles têm apenas um nome diferente, because it's a different language, porque é uma língua diferente, but it's the same idea mas é a mesma ideia de adoração as the ao sol. idea of 3 in 1. A ideia de 3 em 1. And here is another example again. E aqui nós temos outro exemplo This is from novamente. Hinduism and they have 3 E aqui no hinduísmo nós temos 3 divindades that are worshipped. que são adoradas. And notice, what is this around their head? E o que é isto em cima da cabeça delas? You see this round circle that's colored yellow? E isso é um símbolo chamado, how it is called? It's a round circle. It's, Sim, um círculo
por cima da sua cabeça. What does this represent? E o que isso representa? O sol. But some people think that a circle around the head means they are holy. E algumas pessoas acham que esse círculo, esse símbolo, representa que ele é santo. So when you have a saint, they put a halo or a circle around their head. E quando existe um santo, eles colocam um arco Have you seen that sobre a sua before? cabeça. Vocês já viram isso antes? You know what I'm talking about? E vocês sabem do que eu estou falando, né? Okay, that it doesn't come from the Bible, that comes from Babylon. Isso não vem da Bíblia, isso vem de Babilônia. You don't read in the Bible that holy people have a circle around their head. E a Bíblia não fala a respeito de pessoas usando arcos na cabeça. That's a symbol of the sun. Esse é o símbolo do sol. And this was sun worship. Here it is again. 3 in 1, 1 in 3. It's the same story. E é a mesma história. Vemos 3 em 1, 1 em 3. This comes, of course, all the way from Egypt as well. E também nós podemos ver na cultura egípcia a ideia de 3 divindades em uma só. Now, the last time when I was in Egypt, Egyptian Museum Ele também visitou o Museu Nacional do Cairo. in Cairo. Yes. And I spent about 2 hours walking and exploring, looking at all the different stones. E ele pôde por lá andar pelo menos umas 2 horas olhando para essas pedras, essas imagens, essas figuras. And everywhere I looked, there were all these symbols and carvings of the worship of the E Egyptians. todo lugar que ele olhou, ele pôde ver esses símbolos de adoração ao sol, esses símbolos de trindade egípcia. And here we have an example of that. The Egyptians also worshipped a 3 in 1 and 1 in 3. E aqui vocês têm um exemplo da adoração dos egípcios aos 3, sendo um ou 3. And notice here, of course, around their head, you see the round disc or round circle of the sun. E vocês podem ver em cima da cabeça deles esse círculo representando o sol. Now, do you think that God was happy with all this type of worship? E vocês acham que Deus está feliz com esse tipo de adoração, dessa forma? He wasn't happy at all. The Bible Com actually gives certeza ele us não está feliz. E a this Bíblia nos diz interesting isso. verse. Let's look at Numbers 33. E vamos então olhar para Números, capítulo 33, no verso 52. Numbers chapter 33. And in Numbers 33 we have a very interesting verse Nós temos um verso interessante aqui em Números 33, no verso 52. that many people don't pay attention to. Que muitas pessoas não prestam atenção. It tells us how God feels about these symbols and these pictures. E isso nos diz como Deus se sente a respeito desses símbolos, dessas imagens. Let's have a look. Vamos dar uma olhada. It says, "Then ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their pictures, and destroy all their molten images, and quite pluck down all their high places." Lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pinturas, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. So God gave his children, the children of Israel, instruction. Então Deus deu aos seus filhos, os filhos de Israel, instruções. He told them to destroy the pictures, Ele disse para destruir essas imagens, because God knew that these pagans worshiped the sun god using pictures. porque ele disse que esses pagões estavam usando imagens e figuras, So God was not happy or pleased about this type of worship, e ele não estava contente, ele não estava feliz com esse tipo de adoração, because this is the worship that goes to Satan. porque esta é a adoração a Satanás. Now it's interesting that this worship in the images and pictures has come into strange places. E esse sistema de adoração nos leva para lugares estranhos, lugares diferentes. We saw that it is used today by witches and people who communicate with Satan. E eles são usados por pessoas que hoje se comunicam com Satanás, But it also is found in Rituais. places where it doesn't belong. This symbol of the triquetra o símbolo do triqueta is found on this book. é achado nesse livro, Now this book here is called the New King James Version. a nova versão do Rei Tiago, This book is the Holy Bible. e também achado na Bíblia. Now in English we have a New King James translation of the Bible, and on that Bible there is this symbol. E é achado nessa nova versão King James. Now where does this symbol come from? E de onde vem esse símbolo? All the way from Babylon.
Todos de Babilônia. It's a symbol of the sun god. É o símbolo do Deus Sol. Now, what's the symbol of the sun god doing on the Bible? E o que o símbolo do Deus Sol está fazendo na Bíblia? You see the confusion that's happening, Vocês veem a confusão que está acontecendo? mixing truth with error. Misturando verdade com mentira. Now, this is not the only place where this symbol is found. E isso não é esse lugar apenas onde esses erros são achados. Even if we go into the churches and the cathedrals in the world today, E se nós formos às igrejas, às catedrais do mundo de hoje, here is a window on a cathedral, nós podemos ver essa janela, esses vidraçal em outras igrejas. Do you see anything interesting on the window? E nós vemos uma coisa interessante aqui. Can you see anything there? Vocês podem ver algo? That's right there. That's the triquetra. Is that right? É o triqueta. That's right there on the window. Now, how many people who go to this cathedral understand what it means? E quando as pessoas vão para essa catedral, quando eles olham para isso, o que eles entendem? How many people do you think? They probably don't know. Provavelmente eles não sabem. Todos os que vêm não sabem. That's why we are on a mission to inform people about these things. Por isso que nós temos essa missão de informar as pessoas a respeito disso. That's what the three angels' messages deals with, because people are confused about worship. E é por isso que nós temos esse dever de entender as 3 mensagens angelicais para alertar as pessoas dessa confusão. So even among Christians and in churches, we have worship that is directed to the enemy. E mesmo assim, nas nossas igrejas, nós temos pessoas adorando o inimigo através desses símbolos. That's how clever the deception is. E é assim, inteligentemente, como Satanás engana essas pessoas. Here's another picture. Aqui tem outra Again, from a imagem. cathedral. Do you see anything interesting in Aqui this outra picture? na outra catedral, vocês conseguem ver algo diferente? If you look at the window at the top, Se você olhar lá em cima na janela, it's composed of 3 circles. é composta por 3 círculos. Can you see that? Vocês podem ver isso? Okay, that's the symbol of the sun god Esse é o símbolo do Deus Sol. in the churches. E está na igreja. And you know, the sad thing is, people don't know. E a coisa mais triste é que as pessoas não sabem. They don't understand some of these things. Eles não entendem o símbolo dessas coisas. You see, it's not just the picture that's the problem. E não é apenas a figura o problema. It's the idea É a ideia that is represented in this picture. que é representada nessas figuras. The concept and the idea of God being 3 in 1. O conceito And da one in ideia de Deus ser 3 em 1. We find it in some other places as well. E existem outros lugares também onde nós This is podemos called achar. the Holy Trinity Cathedral. Essa é chamada a Catedral da Santa Trindade. Do you see anything interesting there? Vocês conseguem ver algo interessante nela? That's the triangle. É um triângulo. The triangle we found was a symbol for the 666. E o triângulo é o símbolo do número 666. That's a symbol of the sun god. E é o símbolo do Deus Sol. Now, I took this picture when I was in Fiji, E ele tirou essa foto quando ele estava em Fiji. and this happens to be an Anglican church, I think. E ele tirou essa foto dessa igreja, Catedral da Santa Trindade, Catedral da Santa Trindade. So I went inside and I asked the person, I said, can I go inside with my camera and take some pictures? E ele pediu para que ele pudesse entrar nessa igreja para uma pessoa lá e tirar fotos. they said, yes, welcome, please. E eles o receberam muito bem So e I disseram, went pode in entrar. and I looked at the window, Mas quando ele olhou para a janela, and right there up at the window, that's what I saw. foi isso que ele viu. 3 interlocking circles. 3 círculos interligados. So I went outside to look at the window, E quando ele saiu para fora, ele olhou para a janela and that's what you see. e foi isso que ele viu. Now, how many people passing on the street can understand what this means? E quantas pessoas passam por aquela rua e entendem o que esse símbolo significa? And I'm sure if I went into some of the cathedrals in Brazil, E com certeza a gente vai poder achar também aqui no Brasil essas and if I catedrais. took my camera, I'll be able to find some similar pictures. E se ele tiver uma câmera na mão dele, ele pode tirar fotos similares a essa. Because Satan has infiltrated not only the witches groups, but also churches. Could you repeat, please, ma'am? Satan has entered the churches as well. E porque Satanás tem entrado nessas igrejas da mesma forma.
as igrejas aqui do Brasil, em todas as outras. And it's interesting because here we see a similarity between the mother and the daughters. E aqui você vê a semelhança entre a mãe e as suas filhas. Because we saw that the Bible says Babylon is the mother of harlots. Porque diz em Apocalipse que a Babilônia é a mãe de todas as prostitutas. So the mother and the daughters, they all worship the same God. E assim a mãe e as filhas adoram todas o mesmo Deus. And this God is not the God of the Bible. E esse Deus não é o Deus da Bíblia. It is the enemy. Esse é o inimigo de Deus. That's why it's called a deception. Por isso é chamado de contrafação satânica, And that's why we de must enganação. unmask the E é deception. por isso que nós precisamos desmascarar essa contrafação, essa mentira. And we have to understand something. E nós temos que entender algo. When we look at these pictures and these Quando churches, nós olhamos para essas figuras nas igrejas, we're not talking about the individuals who go to worship in these churches. nós não estamos falando das pessoas que estão indo para essa igreja para a adoração. Many of these people don't know Há muitas these delas things. que não sabem a respeito desses símbolos. But we're talking about the system itself. Nós estamos falando do sistema em si. That system is used by Satan to deceive the people. Um sistema usado por Satanás para enganar as pessoas. That's why God sends the three angels messages in the last days. E é por isso que nós temos que entender as mensagens, a mensagem do terceiro anjo dos nossos dias. So I went down the street and I entered into another church. E assim ele também pode entrar em outra igreja. And as I entered, I looked at the windows and there was nothing. E assim que ele olhou na igreja, ele olhou para a igreja pelas janelas, ele não viu nada. So I said, well, that's good. Isso é bom, ele não viu nada, isso But é then I bom. looked at the pews Então or ele the olhou para seats. ali, para os bancos. And E ele right viu there, alguma coisa. that's what you see on the seats. E estava lá nos bancos. Não nos vidros, mas estava nos bancos. That's the same symbol. Ah, o mesmo símbolo. Now this is a different church. E numa igreja diferente. This is the Presbyterian church. Uma igreja presbiteriana. Now, how many people who sit on that seat understand what that means? E quem das pessoas que sentam num banco desse entende o que ela significa, esse símbolo? Not many. Não muitas. You see how the devil has deceived people even in the church? Assim vocês veem como Satanás engana as pessoas mesmo dentro da igreja. This represents the idea that comes from Babylon. E isto representa uma ideia que vem de Babilônia. Here's another symbol of another cathedral, another church. E aqui em outra catedral, em uma outra igreja, um outro símbolo. Now this one is really interesting because it's full of symbols. E aqui é interessante porque está cheia de símbolos. You can see all the things that we talked about right E there. vocês conseguem perceber e visualizar o que nós estamos falando aqui? Now remember, this is supposed to be a picture of the Father and the Son and the Spirit. E isso deveria ser uma foto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. And you notice here around the head of this Region. is supposed to be Jesus, E vocês podem ver em volta da cabeça do que deveria ser Jesus, but círculo, he has the circle of the sun. o círculo do Sol. And the Father has around his head E na cabeça do Pai vocês veem o quê? a triangle. Um triângulo. Where is that coming from the Mas Bible? onde está isso? Examinando pelas escrituras. This comes from E isto vem de onde? Babylon. Babilônia. And you see up there the whole sun with all the rays coming E down. vocês veem os raios do sol descendo sobre eles. You see what has happened is this. E o que acontece é isto. The same idea now has come into the Christian world, E agora a mesma ideia está no mundo cristão. and it is using Christian names. E eles estão usando nomes cristãos. You remember how we saw when it went into different cultures? Vocês se lembram quando eles foram separados em diferentes países, mas com a mesma ideia, It used different names because of a different language. mas usando nomes diferentes e em outras línguas? Now the same idea is using the language of the Christian. E a mesma ideia está sendo usada na linguagem cristã. It's the idea that comes from Babylon. A ideia que vem de Babilônia. And it's confusing because this is a mixture of truth and error. E há uma confusão porque isso mistura a verdade e o erro. You understand? You see, this is the deception that the devil is doing for all people. E essa é a enganação que Satanás está fazendo para todas as pessoas. And he's deceiving even the Protestants, not just the Catholic Church, even the E ele Protestants. está enganando principalmente os protestantes, não apenas a igreja católica. Because we saw some of these churches are supposed to be Protestant.
E nós olhamos para as igrejas e supomos que elas possam ser protestantes. And it's interesting, and I walked down the road a little further, Yes. and I came to the big mother of all. E nós podemos ver a grande mãe de todas, I came to the Roman Catholic, a Igreja Cathedral. Católica Romana, uma and catedral. this is a picture of the cathedral from outside. Do you see anything interesting there? E vocês veem alguma coisa interessante nela, essa catedral? Maybe we'll make it a little bigger. Vamos aproximar um pouquinho mais para que a Right gente there possa at the ver. top, you see a symbol of the sun E god. nós podemos ver o mesmo símbolo interligado do sol. This is not surprising because this is the system that the Bible says will be used by Satan. E isso não é de nos surpreender, porque esse seria o sistema usado para a enganação do mundo por Satanás. So it's not strange to see the symbols of Satan worship in that system. E assim você vê os símbolos que são colocados para a adoração de Satanás. And remember, we're not just dealing with the pictures here. Nós não estamos falando e lidando apenas com símbolos aqui. We're dealing with the idea itself, what the Nós picture represents. Nós estamos lidando com a ideia do que esses símbolos representam. That's what's really vital in this aspect. Isto é o que é vital para nós. So we want to see what Rome has to say about their concept of God. Agora vamos ver o que Roma tem a dizer a respeito do seu conceito do que é Deus. And we want to see how they represent their God. E vamos ver como eles têm o seu Deus representado. So this is a little quote. These are questions and answers to the uma Catholic Church. Pequena citação de perguntas e respostas da Igreja Católica. And this is the question. Does God have any body? E aqui pergunta, Deus tem um corpo? Now we studied earlier, we saw the scriptures that God has a form. E Is nós that right? estudamos aqui que Deus tem um corpo, That forma física. he exists and Certo? operates on a physical level. E que ele também opera em seu nível físico. Now it's interesting. Let's read the answer. E é uma resposta interessante. It says, no, God has no body. He is pure spirit. E eles dizem, não, Deus não tem um corpo, Deus é puramente espírito. So this is a different God to the Bible. Então God. é um Deus diferente da Bíblia que nós conhecemos. And then it asks the question, are there more gods than one? E aqui é uma pergunta. Existem mais deuses do que um? Existem outros deuses? Mais do que um? And the answer is no, there is only one God. E a resposta é não, é apenas um Deus. And then a question, are there more persons than one in God? E uma outra pergunta, há mais pessoas do que apenas um Deus? And the answer is yes. Yep. In God there are 3 persons. E agora a resposta, sim, existem 3 deuses em uma pessoa. This is very interesting. Exato. Existe um Deus em 3 pessoas. Yes. In God there are 3 persons. And then the question is, which are they? E a próxima pergunta é quem são eles? And then it says it's God the Father, E eles God dizem, the Son, and God the Holy Spirit, or God the Holy Deus o Ghost. Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. And then question, are there not 3 gods? E a pergunta, não são 3 deuses? And it says, no, the Father, Son, and the Holy Spirit are all one and the same God. E eles dizem, não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um no mesmo Deus. Now this is not what we found in the Bible. E isso não tem nada a ver com a Bíblia. This concept of 3 in 1 and 1 in 3, Esse conceito é aquele conceito de 3 em 1, 1 em 3. it comes from Babylon. E isso vem da Babilônia. And the evidence is, E a evidência é, this God does Esse- not have a physical being. esse Deus não é um ser físico. This God nobody will ever see, É um Deus que nunca ninguém viu. because he has no body and no parts. Porque ele não tem nenhum corpo, ele não é físico. And Ele é that's how they can say, well, all 3 are one and 1 is 3. E é assim que eles podem ser 3 em 1 em 3. Now, if you think this is confusing, E agora se vocês acham que isso é confuso, you're not the only one. vocês não são o único. This is very confusing. Isso é muito confuso. But this is how the devil brings his deceptions to people. Mas é assim que Satanás traz a sua confusão para as pessoas. This is the same Babylonian concept, but it has Bible names. Este é o mesmo conceito babilônico, mas com nomes bíblicos. We saw that there is a father in the Bible, Nós vimos que, de acordo com a Bíblia, existe um pai, and there is a son, e existe um filho, and there is a Holy Spirit. e existe um Espírito Santo. But the Bible doesn't present them in this way. Mas a Bíblia não os representa desta forma. So you see the deception here, a little bit of truth
with error. E vocês podem ver agora um pouquinho de erro na verdade, misturando verdade com mentira. That's why the Bible says it is Babylon. E isto é o que a Bíblia diz como ser Babilônia. Now I want to see how this has to do with worship, Nós vamos ver como isso tem a ver com o contexto de adoração. because this is the God that is worshipped in this system. E porque esse Deus tem esse sistema de adoração. And this is what it says in the Athanasian Creed, in the Catechism of the Roman Catholic Church. E no livro Novo Catecismo da Igreja Romana diz assim: It says, "This is the Catholic faith. esta é a fé católica. We worship one God in the Trinity, Nós adoramos um Deus em uma trindade. and the Trinity in unity." E uma trindade é unida, é uma Okay? só. Just stop here for a minute and think. Just tell them you can stop and E think about that. apenas pensem por um minuto. That's the 3 in 1 and 1 in 3, Eles são 3 em 1 e 1 em 3. and they're saying that's what they worship. E é assim que eles dizem que você deve adorar. And remember, the issue in the last days is over worship. The issue in the last days is over worship. E o contexto de adoração é quem você adora. So this is how Satan can deceive people into worshiping him. This is how Satan deceives people. E é So assim he que can receive Satanás worship. engana as pessoas a quem ele deve adorar. And so this is what it says, E é assim que diz. without confusing the persons or dividing the substance. E assim confundindo as pessoas e dividindo em substância. And then this is interesting. It says the person of the Father is one, Porque a pessoa do Pai é um, and the Son is another, do Filho é outra. and the Holy Spirit is another. E a pessoa do Espírito Santo é outra. But the Godhead of Father, Son, and Spirit is one. The Divindade- divine nature. Mas a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo é uma só. Okay, you see, understand now that they are trying to put all three together in E one. vocês veem como ele está tentando colocar os três só em um só. And they can do that because the God they worship does not have a body or parts. Mas Deus não tem um corpo separado em várias partes. Can you take 3 people and put them into one? Vocês podem pegar 3 pessoas e colocarem numa só? No, because it wouldn't work. Não, porque não vai funcionar. But if there is no body or no substance or Mas no form, se eles não tiverem substância, se eles não tiverem forma, that's how they try and incorporate, or that's how they try and advertise this e é idea. assim que eles tentam colocar essa ideia. And this is how they represent this God, this 3 in 1. E é assim que eles tentam representar esse Deus em 3 em 1. Now this is what they say. We already saw this is from ancient Babylon. E nós vimos essas informações em Babilônia. And this is from a Catholic book called My Catholic Faith. E essas são tiradas do livro Minha Fé Católica. And this is the picture that they have of their God. E este é a imagem, é a figura que eles têm de Deus. They use a triangle E eles usam um triângulo. and they use circles. E eles usam círculos. And they use this because their God does not really have a form. E eles usam esses símbolos porque o Deus deles não tem uma forma. That's why they use diagrams and symbols. Por isso eles usam diagramas e símbolos. This is exactly the same concept of Babylon. E é exatamente o conceito de adoração em Babilônia. That's exactly the same person who is worshipped. E é exatamente a mesma pessoa que eles adoram. And that's A the worship Trindade. of Satan. Uma adoração a Satanás. Now this is serious Isso é muito sério, because this is happening today. porque isso está acontecendo agora. We're no longer now in history. Nós não estamos num lugar distante da história, We're in 2010. mas nós estamos em 2010. And you will walk into churches today and you will find this is present today. E nós vamos a igrejas e vemos essas coisas presentes nos dias de hoje. Here's another example. Aqui está outro exemplo. This is a book Esse é um livro called The Trinity, chamado A Trindade, rediscovering the central Christian mystery. redescobrindo o mistério central cristão. So it talks about the Trinity and talks about it being a mystery. Isso fala a respeito da Trindade e diz ser um mistério. And here is the picture there enlarged. E aqui a visão do livro, a capa do livro um pouco ampliada. Do you see anything interesting there? Vocês veem alguma coisa interessante? This is supposed to be a picture of the Father and the Son and the Holy Spirit. Isso deveria ser uma foto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. But it is really a picture of the Son, Mas God. é apenas uma figura do Deus Sol. We already saw this picture in Hinduism, didn't we? É a mesma figura, é a mesma imagem no hinduísmo. Isn't that amazing? Não é incrível isso?
that they both have these sun symbols on their heads. que eles também têm os mesmos símbolos, os mesmos arcos, o mesmo sol sobre as suas cabeças, But in India, the gods have Indian names, mas na Índia os deuses indianos têm seus nomes indianos. and for Christians, the sun god takes on Christian names. Mas no cristianismo, os deuses do cristianismo têm os seus nomes cristãos. But it's exactly the same concept. Exatamente, é o mesmo conceito, não muda. That's why the Bible says the devil deceives the whole world. E é assim que Satanás engana todo mundo. But we don't want to be deceived today, do we? Mas nós não queremos ser enganados, amém? That's why we must understand these things. E nós devemos entender essas coisas. Here's another Protestant document. Aqui outra parte protestante, evangélica, dizendo a This is a respeito, Protestant church um livro protestante, dealing with their fundamental beliefs. crenças fundamentais. And the article is entitled 1 + 1 + 1. E aqui o título desse livro é 1 mais 1 mais 1. And the answer is 1. E a resposta é 1. But how? Now, yes, but how? That's a good question. Do you do math Mas here in como? Brazil? When you Vocês go já to viram? school? Is this what you learn in school? Vocês aprenderam isso na escola? Que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1? 1 + 1 + 1 equals 3. 3. Oh yeah, we learned the same in our school. Nós Okay, so that's aprendemos a good. mesma coisa na minha escola. Okay, but it's interesting that when it comes to faith, Mas o interessante é que quando isso vem para o lado da fé, and when it comes to the God that is worshipped, a respeito da adoração a Deus, logic and reason are put aside. logicamente nós colocamos isso de lado, porque And é fé. you have to accept the idea that 3 is really 1. E nós somos obrigados a aceitar a ideia de que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. And 1 is 3. E 3 em 1, ou 1 em 3. And this is called the keystone or the central doctrine of Bible theology. E eles chamam de a teologia chave para a teologia bíblica. Now it's interesting, if you look at the picture there, does that look like a sun to you? E se você olhar nessa imagem, vocês não aparenta ter um sol, algo que brilha, algo mais claro nisso? Looks like a sun, doesn't it? Não é verdade? Não se parece com o sol? This is really the sun God we're talking about. E nós estamos falando do Deus Sol. And it's right there in its symbols and pictures. E está nessa imagem. Let's look at another interesting book. Vamos olhar para outro livro interessante. Oh, by the way, this Protestant church that puts this article out is called the Seventh-day Adventist Church. E nós temos também aqui algo semelhante. And this was an article recently, just a few months ago. E foi outra coisa que ele... This was an article in the paper a few months ago. Foi um artigo que ele viu alguns meses atrás. Now we are seeing that Satan is infiltrating every church. E vocês veem que Satanás está infiltrado em todas as igrejas. And his concepts and his ideas of God are coming into the church. E a ideia dele, o seu conceito de Deus é entrar em todas as igrejas e ali propagar a sua mentira. Here's another book. E aqui está outro livro. Now this is a really, really interesting cover. Mas isso é muito, muito interessante mesmo. Now you should be able to understand as soon as you see. Agora você deve estar apto para entender o que nós vamos ver. Here is a book called The Trinity. Aqui está um livro chamado Trindade. And the symbol we have there is the symbol of the sun God. E aqui nós temos um símbolo do Deus Sol. It is so obvious that they even colored it in fire. E é óbvio orange. que nós podemos ver aqui esse símbolo em fogo, em chamas, sol. And they're not Chamas. hiding it. Escondido nisso. You see, friends, listen Oculto. carefully. This is the modern name for the ancient sun god. E este é o nome da mãe para a adoração do Deus Sol. It's written right there in the book. The sun god today is called the Trinity. Sorry, another? You The say? sun god Yes, o today Deus Sol hoje is called é chamado the Trinity. Trindade. O That's what we Deus Sol see nos on dias that de book. hoje é chamado de Trindade. Now it's interesting that this book is written by 3 authors. E é interessante notar que esse livro foi escrito por 3 3 writers. por 3 escritores. Isn't that interesting? E isso é muito interessante. Not 2 Não apenas 2 or 4, ou 4, but 3 authors. mas 3 autores. I think that's very interesting. Eu acho muito interessante You isso. see, these things don't happen by accident. E isso não acontece por acidente. Now, this book, of course, this symbol, of course, we said it comes from Babylon. E estes
símbolo, com certeza, desse livro não vem de um símbolo babilônico. This book, of course, is from Andrews University. E esse livro vem... Anybody know about Andrews University here? Have you heard of Andrews University? What university? Andrews University. Andrews. Alguém já ouviu a respeito da Universidade de Andrews? Okay, a few people know it, yes. Well, this is where this book comes from. Então, é de onde esse livro vem. And it's interesting that this is the church, sadly, very sadly, E agora, that this church is producing this book. e esta igreja produziu esse livro. That's a church that is very dear to my heart. E é uma igreja muito próxima Now, ao I nosso found coração. on the table there the same book in Portuguese E ali nós temos o mesmo livro em português, called, how do you read that? a Trindade. There you go. E nós podemos ver a Trindade. O que mais nós podemos ver nesse livro? O Sol. That's the O same nascer do book Sol. É o mesmo livro, with 3 authors. com 3 autores. So it's a translation of that. Essa é uma tradução desse outro livro. And it's interesting, as I open the page, E assim que nós abrimos esse livro, I saw this interesting symbol right nós here. podemos ver um importante símbolo aqui. Does anybody see anything Alguém interesting? reconhece esse símbolo? It's the same symbol. É o Now, isn't mesmo that símbolo. strange? Isso não é estranho? Satan is in our books. Satanás está nos nossos livros. The concept and the doctrine of Satan is right in the church. O conceito de doutrina satânica está dentro da nossa igreja. You understand now why God's people are confused over worship. Agora vocês estão entendendo porque as pessoas estão confusas no contexto de adoração? And if you look throughout the book, you will find it in many places. E se você abrir o livro, você poderá achá-los em vários lugares. At the beginning of every chapter, No começo do capítulo 3 também. you De find the cada same capítulo. symbol. You see, this is sadly what is happening today. E isso é triste, porque é o que está acontecendo.